Eterno venha abençoar a vida de vocês, amém? 8 de abril do ano de 2026, 19 horas e 20 minutos, aqui o horário brasileiro de Brasília. Mais uma aula hoje, vamos adentrar a aula de Atos 2, né? Tá caindo a luz, enfim, espero que não caia e a gente consiga fazer essa aula hoje aqui, ok? Vamos ler o capítulo 2 de Atos que eu preparei aqui, esse material para versículo a versículo, Atos 2, e deixe seu joinha, compartilhe aí nas redes sociais. Essa é a segunda aula de Atos. Didaticamente, vou apresentar para vocês significados, como na aula de ontem. Responder algumas questões aqui que são importantes para nós. O capítulo 2 de Atos vai tratar o derramamento da Ruach HaKodesh em Shavuot, Pentecoste. E vamos aprender um pouco mais aqui com esse livro tão especial que é o livro de Atos. Vamos agradecer ao nosso Pai e iniciar a leitura. Pai, em nome de Yeshua, soberano Deus de Israel, abençoa, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, teu povo nessa noite. Fala conosco de uma forma clara e objetiva, nos ensina. Venha nos exortar com a sua palavra, no nome do Mashiach Yeshua. Peço que esteja conosco e venha nos ensinar com essa live os seus mandamentos. Sua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Louvamos e bendizemos a ti, Yahweh Elohim, B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Fala conosco, Senhor. A aula de hoje, vou ser bem objetivo aqui, deixe seu joia, tá bem? E compartilhe a mensagem. No topo está o nosso e-mail, para você que quer falar conosco ou ajudar esse trabalho, ok? Que a Eterno abençoe a todos. Vamos compartilhar a tela aqui, vamos capítulo 2 de Atos, versículo a versículo aqui, para você aprender. Lá na Bíblia, você vai ler aqui, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unanimemente no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Você vai encontrar isso no capítulo 2 de Atos, verso 1. Ok? Mas o que é Pentecostes? Ok? Cumpriu-se o dia de Pentecostes. No grego, Pentecoste, 50º, mas no hebraico, Shavuot, semanas. Era a festa que celebrava a colheita dos primeiros frutos, segundo a tradição judaica, a entrega da Torá. Tá? Nessa mesma data, se lembrava Israel que, nessa época, Deus deu a Torá no Sinai. Conexão profética. Assim como a lei foi dada no Sinai 50 dias após a Pessa, o Espírito foi dado 50 dias após a ressurreição do Mashiach. Unanimemente, o Motu Madon, o Motu Madon, unidade absoluta dos 120, era o receptáculo para o que viria a seguir. Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. No final vou trazer a palavra cenáculo aqui para você entender o que é cenáculo, tá ok? Som como de um vento. No hebraico a palavra para vento, espírito e fôlego é a mesma. Então a mesma expressão, ruach, em grego é pneuma. O som Eshos não era o vento que se sentia na pele, mas um som estrondoso que vinha do céu, como um rugido sobrenatural. Isso ecoa a manifestação de Elohim no Sinai. Semelhanças. Versículo 3. Apareceram distribuídas em 3 línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Fogo em hebraico, o fogo simboliza a presença purificadora e a glória de Elohim, a Shekhinah. No Sinai, Elohim falou através do fogo. Aqui o fogo repousa individualmente sobre cada crente. Repouso sobre cada um.
Isso é revolucionário. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre profetas ou reis específicos. Agora, a democracia do Espírito começa. Cada membro da Kehillah recebe a presença. É para todos, não só para os reis ou profetas. Verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, né? O Espírito Santo, você sabe que é o próprio Espírito de Deus, Aruach HaKodesh, Espírito do Santo. Cheios, plesto, indica uma saturação completa, como uma esponja mergulhada na água. Noutras línguas, no grego, heterais, grossais, eram idiomas reais e inteligíveis das nações, não sons desconhecidos, como veremos nos versículos seguintes. Conforme o Espírito concedia, a iniciativa e a capacidade não eram humanas, mas uma concessão divina. O dom vem do eterno. Termo-chave, significado hebraico. Aí Shavuot, semanas, aí vai estar Pentecoste, na tabela, você está vendo? Rua, vento, espírito, fogo, o agente que enche a casa, este é fogo. Essa tabela aí do hebraico. Verso 5. O impacto público, a reação das nações. Atos 2, 5 a 13. Em Jerusalém, habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Os judeus de todas as nações. Devido à diáspora, dispersão, judeus de todo o Império Romano e do Oriente viajavam para Jerusalém nas 3 festas de peregrinação. Essas são Pessa, Shavuot e Sukkot. Religiosos, grego, eulabes, significa cautelosos, reverentes, eram homens que levavam a sério a aliança da Torá. Veja, verso 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estavam confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Correndo aquela voz, o som do vento impetuoso do Rua foi tão forte que atraiu as pessoas para perto da casa. Era uma casa, tá? O cenáculo ficava na parte superior da casa. É o segundo andar da casa. Confusa, grego, sigichel. É um termo forte que indica estupefação. Eles não conseguiam processar logicamente o que estava acontecendo. Ou sigecheo, ok? Sua própria língua, grego, dialectos. Aqui está a chave, não eram sons inteligíveis, eram dialetos específicos das regiões onde esses judeus vinham. Então os apóstolos estavam falando em idiomas que o povo entendia. Verso 7 e 8. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que falam? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Galileus. Naquela época, os galileus eram vistos como rudes e sem instrução formal. Haaretz, povo da terra. Então, galileus era tido como rudes e sem instrução formal. O espanto era, como pessoas tão simples podem dominar idiomas estrangeiros complexos? Eles ficaram admirados, né? A maravilha, hebraico pele, algo que vai além da compreensão natural. Então a palavra pele em hebraico é algo que vai além da compreensão natural, ok? Aqui até versículo 8. Verso 9 a 11, geografia da promessa. Parta os medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Elohim. Prosélito hebraico, Gerim, gentios que se converteram totalmente ao judaísmo. Grandezas de Elohim, eles não estavam pregando sermões doutrinários ainda, estavam exaltando e louvando a Elohim. O Espírito Santo usou as línguas das nações para adorar Yahweh, revertendo o que aconteceu na Torre de Babel. Lembra que as línguas
que foram confundidas foi por causa de uma desobediência, uma rebeldia de Nimrod, e agora Deus está usando as línguas para poder exaltar a ele. Deus está revertendo o mal. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros zombando diziam: está cheio de mosto. Quer dizer isso? A pergunta honesta é de quem busca entender o mover de Elohim. Mosto em grego, gleukos, vinho novo e doce, altamente inebriante. A zombaria. Sempre haverá quem tente explicar o sobrenatural através do carnal. Para os céticos, a alegria e o fervor daquele lá pareciam embriaguez. Na cultura, reversão de Babel. No Gênesis, Babel, Elohim confundiu as línguas para dispersar os homens que queriam se exaltar, queriam pecar. Estavam errando. Em Atos 2, Shavuot, Elohim dá línguas diferentes para unir os homens na exaltação de Yeshua. É o início da colheita das nações. Lá ele está trazendo as línguas para dissipar. Aqui ele traz as línguas para unir. Veja que o Eterno está revertendo. Aqui é a tabela-chave das palavras hebraicas, tá? Gerim, Gedolot, Timahon, Galil, ok? Discurso de Shimon Kefas, a explicação profética, Atos 2, 14 a 21. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantando a sua voz, disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Pondo-se em pé com os 11, note a unidade. Pedro fala como um porta-voz, mas os outros 10 apóstolos estão ao seu lado, validando a mensagem. Escutai as minhas palavras. No hebraico, o termo para escutar com atenção e obediência é o Shema. Pedro está convocando Israel a um novo Shema, a obediência. Versículo 15. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia corresponde a 9 horas da manhã. Contexto cultural. Era a hora do sacrifício matutino, shaharit, no templo. Judeus devotos não bebiam vinho antes de orar e oferecer sacrifícios matinal. Pedro usa a lógica cultural para refutar a zombaria. Atos 16, mas isso Atos 2, 16. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. A autoridade da escritura, Pedro não diz eu acho ou nós sentimos. Ele diz isso é o que está escrito. Ele identifica o evento como cumprimento de Joel, tá? Capítulo 2. Veja aqui como que interessante até aqui, né, as explicações. Versículo 17 do capítulo 2 de Atos. E nos últimos dias acontecerá, diz Elohim, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Últimos dias, em hebraico, Aharit Hayamim. Aharit Hayamim. Para os judeus, isso se refere à era messiânica. Pedro está afirmando: a era messiânica chegou. Tá ok? Sobre toda a carne, sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito era para poucos, profeta e reis. Agora o derramamento é democrático, filhos, jovens, velhos. A barreira da idade e gênero na recepção do Espírito é quebrada. Agora todos vão receber. Antes era profeta e reis, tá? Um número reduzido de pessoas. Agora o Espírito Santo, nessa era messiânica, derrama o Espírito dele sobre todos. Verso 18, e também sobre os vossos servos, verso 18 do capítulo 2. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Servos e servas, até a barreira social cai. Elohim não faz distinção de classe social, né? Para dar o seu espírito, Rua. Versículo 19 e 20. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo.
O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia de Yahuwah. Sinais cósmicos. Pedro cita a linguagem apocalíptica de Joel. Muitos estudiosos ligam as trevas no sol ao que ocorreu durante a crucificação de Yeshua. Dia do Senhor em hebraico, Yom Yahuwah, o dia do julgamento e da redenção final. Aqui Joel está falando. Pedro está interpolando. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahuwah será salvo. Invocar o nome no hebraico Karabishem significa clamar pela autoridade e identidade de Elohim. Identidade do nome, Yeshua HaMashiach. Embora Pedro esteja citando uma profecia do Antigo Testamento, Joel 2,32, onde o nome referido originalmente é o tetragrama, Yahuwah, o objetivo central de Pedro em todo o capítulo 2 é provar que esse Senhor agora se manifestou, Yahuwah, se manifestou plenamente em Yeshua HaNatsiri. A identificação direta. No versículo 36 do mesmo capítulo, Pedro conclui: saiba, pois, com certeza que é esse Yeshua a quem vós crucificaste, Elohim fez Adon e Mashiach. O nome exclusivo. Mas adiante em Atos 4:12, a Bíblia reforça que abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Promessa de salvação, hebraico, Yeshua. Há um jogo de palavras implícito aqui. Para ser salvo, Isha, é preciso invocar aquele cujo nome é salvação, Yeshua, tá? Termos e chaves raízes no hebraico, as palavras hebraicas aqui, seu significado, aplicação, ok? Nota exegética aqui, revestimento do poder, de poder. Pedro, que semanas antes havia negado Yeshua por medo de uma serva, que tinha visto ele, agora fala com ousadia diante de milhares. Isso é o dunamis, poder agindo. Ele não está mais operando em sua própria força, o Pedro, mas sobre a unção da Ruach HaKodesh. Entende? Porque o poder dado deu a ele autoridade e coragem, coisa que Pedro antes não tinha. Coração da mensagem, Yeshua o Nazareno, Atos 2, 22, 28. Verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Yeshua Nazareno, homem aprovado por Elohim entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Elohim por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, né? Aqui Elohim fez. Escutai chamar novamente o imperativo de ouvir e obedecer. Yeshua Nazareno, hebraico Yeshua HaNatsiri. Pedro usa o nome pelo qual ele era conhecido nas ruas, aprovado em grego apodeixis, uma demonstração pública. Pedro apela para a memória coletiva da multidão. Eles viram os milagres. Pele em hebraico. Verso 23. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Elohim, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Soberania versus responsabilidade. Pedro equilibra 2 pontos. Plano de Elohim, nada foi acidente, Elohim já havia determinado, a presciência. Culpa humana, vós o mataste, ele não suaviza o pecado da nação. Mão de injustos, refere-se aos romanos gentios, que não tinham a Torá, a nomos sem lei. Então veja aqui cada versículo sendo explicado um após outro. Ok, pessoal? Versículo 24. A qual Elohim ressuscitou, soltas as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Soltas as dores da morte, revelei Mavit. Tá? Revelei Mavit, literalmente as cordas ou dores de parto da morte. A imagem é de que a morte tentou segurar Yeshua, mas o túmulo se tornou um útero que não pode segurar a vida que nascia. Não era possível. Por causa de sua natureza divina e da profecia, a morte não tinha jurisdição legal sobre ele. Verso 25 e 27, citação de Davi.
Porque dele disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor. Pois não deixarás a minha alma no inferno Sheol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Salmo 16. Pedro usa a hermenêutica judaica, o Midrash. Ele prova que Davi não estava falando de si mesmo, pois Davi morreu e o seu corpo apodreceu. Mas ele estava falando de Yeshua, do Mashiach. Santo, Hassid em hebraico, é aquele que é fiel, piedoso e separado. Inferno, Sheol, morada dos mortos. Profecia dizia que o Messias entraria lá, mas não permaneceria. Tá? Então Yeshua foi até o mundo dos mortos e não ficou lá, tá ok? Verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Caminhos da vida, hebraico, orar haim. A ressurreição abriu um novo caminho que antes estava fechado pela morte. Termos-chave e raízes. Aqui o nome, a tradução que é contexto, tá ok? Tá aqui, tudo direitinho. Nota teológica, a prova bíblica. Pedro sabia que para convencer judeus religiosos ele não podia usar apenas sentimentos. Ele precisava de provas na Taná. Ao citar o Salmo 16, ele desarmou o argumento de que o Messias não poderia morrer. Ele mostrou que o Messias tinha que morrer e ressuscitar. Segundo para a conclusão lógica e poderosa do discurso de Shimon Kefas, agora ele aplica o golpe final na dúvida dos ouvintes, usando a figura de Davi, o maior rei de Israel, para elevar Yeshua acima de todos. Conclusão, Davi morre e Yeshua reina. Verso 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje a sua sepultura. Seja-me lícito, grego paresia, Pedro fala com franqueza e ousadia. Argumento físico. Ele aponta para o túmulo de Davi, que fica no Monte Sião, perto dali. O argumento é simples, Davi não ressuscitou e os ossos dele ainda estão lá. Logo, ele não estava falando de si mesmo no Salmo. Davi não estava falando de si, mas de outro Senhor. Esse Senhor, então, é Yeshua. Versículo 30 a 31. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Elohim lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Mashiach para assentar-se sobre o seu trono. Davi como profeta, Navi. Pedro eleva Davi além de um rei. Ele era um vidente que sabia do Brit, aliança que Elohim fez com ele em Samuel 2, 2 Samuel, no capítulo 7, no 2 Samuel. Né? Fruto de seus lombos, refere-se à linhagem genealógica, Yeshua é o herdeiro legal, biológico do trono de Davi. Ok? Versículo 32 e 33 do capítulo 2 de Atos. Elohim ressuscitou a este Yeshua, de que todos nós somos testemunhas, voltando, pois, pela destra de Elohim, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Nós somos testemunhas Edim, em hebraico. Pedro apela para 120 e os 11 que estão ao seu lado. Eles não estão contando uma história de ouvir dizer, né? Alguém contou para eles. Eles não estão contando uma história de ouvir dizer, eles estão dizendo o que viram, né? Eles viram o Yeshua ressuscitado. A destra de Elohim, hebraico, Yamim. No pensamento hebreu, a mão direita simboliza o lugar de autoridade máxima e poder executivo. Fonte do fenômeno. Pedro explica que o que eles viram, o vento, o fogo, as línguas, é o resultado direto de Yeshua estar sentado no trono celestial. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Coloquei para confirmar, ok? É sentido de autoridade. Versículo 34 ao 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse Yahweh a meu Adom, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, pois cabe nos teus pés. É o Salmo 110, verso 1. Lá está Senhor, meu Senhor, mas está você pode ver que um Senhor está com letra maiúscula, outro com letra minúscula, porque no hebraico está o tetragrama e está a expressão Adom. Este é o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Aqui, ó. Adonai para Adoni. No hebraico, nenhum Yahweh la Adoni
Elohim Yahweh disse ao Messias Adoni: reina comigo. Pedro prova que Yeshua é superior ao rei Davi. Versículo 36, o ápice do discurso. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Yeshua, a quem vós crucificaste, Elohim o fez Adon e Mashiach. Toda a casa de Israel, Beit Israel, Pedro convoca a nação inteira como um tribunal. Senhor, Adon em hebraico, e Cristo Mashiach. Pedro declara que Yeshua possui autoridade divina, Adon, e unção real, Mashiach. Contraste, vós crucificaste, rejeição humana, versus Elohim o fez, exaltação divina. O homem rejeitou, Deus exaltou. Termos e chaves e raízes, aqui, Beit Israel, Yamin, as palavras aqui, tá, hebraico, transliterado, significado, aplicação. Nascimento da Kehilá, arrependimento e batismo, Atos 2, 37 ao 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Compungiram-se em seu coração, no grego é catanisso, que significa ser picado violentamente ou perfurado. No hebraico a ideia é de ritar, um coração moído pelo peso da verdade. Eles perceberam que o Mashiach que esperavam por século tinha vindo e eles o rejeitaram, tá? Ritar em hebraico. Que faremos? Essa é a pergunta de quem reconhece que está perdido. Não é um debate intelectual, é um pedido de socorro. O que faremos? Versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo da Ruach HaKodesh. Arrependei-vos, hebraico techuvá. Como vimos, techuvá não é apenas sentir remorso, é dar a minha volta, é mudar de direção e retornar para o caminho de Elohim. Em grego é metanoia. Seja batizado, tefilá. Para os judeus, o batismo e imersão no mikver já era conhecido para purificação ritual e para conversão de prosélitos. A novidade aqui é a autoridade. Vai fazer o mikve em nome de Yeshua HaMashiach. Perdão dos pecados eslichati avonot. Eslichati avonot. Avonot. Eslichati avonot. O objetivo central do sacrifício do Mashiach: perdoar. Versículo 39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto os Elohim, nosso Senhor, chamar. A vós e vossos filhos, Pedro reafirma a natureza geracional da aliança. Primeiro aos judeus. E a todos que estão longe, refere-se aos judeus da diáspora e profeticamente aos gentios que seriam enxertados na oliveira. Veja os detalhes. Versículo 40 e 41. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Salvai-vos, Rivasha, um apelo urgente para sair do sistema que rejeitou o Mashiach, o Messias. 3.000 almas, um número impressionante. Em Shavuot, no Sinai, 3.000 pessoas morreram por causa da idolatria do bezerro de ouro. Êxodo 32, 28. Agora em Shavuot, 3.000 pessoas recebem a vida eterna. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Entende essa palavra agora? O povo não entende, né? Agora devia entender, né? É tudo matemático, né? Tudo bem explicado, né? Termos de chave e raízes, tá? Palavra aqui, ok? Os termos. Nota cultural. O batismo em Jerusalém. Muitos se perguntam: como batizaram 3.000 pessoas em um dia em uma cidade seca como Jerusalém? A arqueologia mostra que ao redor do templo havia centenas de mikvaot, tanques de imersão.
para que os peregrinos se purificassem antes de entrar no recinto sagrado. O cenário estava pronto para esse batismo em massa. Então, a arqueologia prova. Por isso que eu digo, não tem que se ler só a Bíblia, tem que questionar, tem que pesquisar. Estilo de vida da Kehilá, Atos 2, 42, 47. Já falei um pouco nas outras lives. Perseverava na doutrina dos apóstolos, o dia da quê? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, eles estudavam como a vida de Yeshua cumpria o Taná. Comunhão, Havurá, refere-se ao grupo de amigos ou discípulos unidos por um propósito sagrado. Não era apenas socializar, era vida compartilhada. Partir do pão refere-se tanto às refeições comuns como à celebração do memorial de Yeshua, a ceia. Orações, tefilot, eles continuavam participando das orações rituais no templo e também oravam juntos em casa. Versículo 43. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Yará, um respeito profundo e reverente pela presença de Elohim que agora habitava neles. Maravilhas e sinais, Ruach HaKodesh continuava operando milagres visíveis para confirmar a mensagem dos apóstolos. Verso 44, 45. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo o que cada um havia de necessidade. Tzedaká, no judaísmo, a justiça social e a caridade são inseparáveis. Eles levaram o conceito de cuidado com o próximo ao nível máximo, garantindo que ninguém na comunidade passasse necessidade. O que devia ser em todas as igrejas, né? Voluntariado. Não era um sistema imposto, mas uma resposta espontânea de amor e desprendimento material. Tudo deve ser voluntário. Quem não quer fazer, não faça. Só faz quem sentir no coração. 46. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. No templo de casa em casa, a fé em Yeshua não afastou do templo sagrado de Jerusalém, Beit HaMikdash. Pelo contrário, eles se reuniam lá para testemunho público e nas casas para intimidade comunitária, a unidade da igreja. Alegria Simha, a marca registrada da Kehilá, uma alegria que não dependia das circunstâncias externas, vinha do eterno. Versículo 47, louvando a Elohim, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Na graça de todo o povo, o testemunho de amor e integridade deles era tão forte que até quem não cria os respeitava. O Senhor acrescentava, o crescimento não era fruto de estratégia de marketing, mas de operação direta de Elohim através do testemunho vivo. Ok? Termos-chave, raízes, ok? Ok? Resumo do capítulo 2. O capítulo 2 começa com o som do vento, termina com o som do louvor. Ele começa com 120 pessoas isoladas em um quarto e termina com mais de 3 vivendo em comunidade radical, transformando a atmosfera de Jerusalém. Ok? Viram que o segundo capítulo muitas informações para o nosso conhecimento, muitas informações preciosas ali. Olha, você pode entender um pouco mais ali a leitura, né? Festa da colheita, a lista da colheita, Pentecoste significa que é 50 dias da peça, 7 vezes 7, 49. Começa a se contar, assim começa a peça, conta-se 49 dias, vai dar 50. São 7 semanas completas. Ali os termos, tudo bem explicado, não necessita eu falar. Porém,
Deixa eu pegar aqui uma imagem. Vou botar aqui uma imagem aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Olha só. Essa imagem aqui é de um cenáculo, ok? Botei aqui para vocês verem. O povo hebreu, tá vendo? Não tem cadeiras, todo mundo sentado em almofadas. Era assim, tá? Cenáculo não é um templo cristão, gente. É como se fosse o segundo andar de uma casa. Provavelmente de alguém muito rico. Porque é em Sião e tem um segundo andar desse bem amplo que caiba 120 pessoas. O cenáculo tem um lugar amplo, é a laje da casa. Ok? Era o lugar mais importante da casa ali. Um lugar que para poder ler, conversar, se reunir. É um lugar próprio para as reuniões familiares. Veja que o termo não é sinagoga e não é templo. Cenáculo, tá? Na próxima aula eu vou explicar como que surge essa palavra cenáculo e outras coisas. Mas para você entender, aquela imagem ali corresponde ao cenáculo. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém falando que o modelo da gente não está certo, porque cenáculo é como se fosse um templo. O povo quer ser pagão mesmo, né? Gente, eu estou fazendo a obra de Deus há 16 anos. Eu não peço dízimo, eu recebo doação voluntária. Não cobro nada pelo que eu faço. Faço a obra de Deus. Tudo tem que ser voluntário. E um detalhe aqui que eu quero deixar para vocês aqui. Os pedidos de coleta de Paulo em Atos, vai aparecer em Atos ali, mas está registrado em 1 Coríntios e em Romanos. Ele vai fazer pedidos de doação para levar para os pobres. No primeiro dia da semana, veja que nem no Shabat eles fazem isso, eles respeitavam o Shabat, eles não pediam oferta no Shabat. Eles faziam a causa no primeiro dia. O primeiro dia já começa no pôr do sol do fim do sétimo dia. E eles faziam aquela coleta e levavam para suprir os pobres. Não é como um sistema, recebe. Já está suprido, mas estão recebendo mais. Irmãos, tem instituições religiosas que têm milhões em banco. É esse o evangelho? Não. O pedido de doação é igual eu faço. Olha só. Quando eu vou fazer uma tzedakah para ajudar uma família, eu vou ver o que aquela família precisa e vou ver quanto que fica para ajudar aquela família ali. Aí eu vou, chamo o povo que é da comunidade e digo, tem uma família precisando disso aqui. Quando consigo o que aquela família precisa, eu dou um ok, resolvido. A igreja não precisa ter conta bancária para receber dinheiro dos fiéis. Não. Porque todo pedido que for feito deve ser feito mediante necessidade. Mas, irmão, se for um templo bem formalizado e tem luz todo mês para pagar, tem água todo mês para pagar, tem o salário do rabino, do líder, ok? Operem de acordo com as demandas. Façam aquilo que precisa ser feito e pronto, acabou. O dinheiro que é doado para uma instituição deve ter uma finalidade.
Você vai dar para uma instituição para ficar na conta da instituição parado? Se você doou para fazer a obra de Deus, então você tem que ver transparências no sentido de que você tem que ver o milagre ali acontecer. Você tem que ver a assistência social trabalhando, chegando aos necessitados o donativo. Agora, você vai dar para a instituição, você não sabe nem o que acontece com aquele recurso. É uma coisa que eu não faço. Eu prefiro chegar e ajudar uma família direto. Tá ok? É a minha opinião sobre isso. Tá ok, irmãos? Olha, hoje, como deu uma travada aqui, eu não consegui ver quem comentou, quem não comentou. Deixa eu tentar ver aqui. Quem é que comentou aqui na live de hoje? Vamos ver aqui. Tá ok. Shalom. Ok. Shalom Leculan. Amém a todo mundo aí. Ok. Rony. Um abraço, irmão. Que o Eterno te abençoe. Amém? O Eterno venha abençoar a vida de todos. Amém? Bom, queridos, segunda aula de hoje pronta. Pode reler. Tá bom? O Eterno abençoe a vida de vocês, pessoal. Todos vocês sejam abençoados. Ore por nós. Que o Eterno nos ajude. Amém? Fique aí com a imagem do cenáculo. Ok? Sai da Babilônia. Saúde para nossos irmãos.